Muitas nações, influenciadas pelas mais variadas culturas, acabaram adotando práticas diferentes para punir os crimes cometidos. Logicamente que existem punições mais leves e que aumentam de maneira exponencial dependendo do crime cometido, podendo chegar até a morte. Quer saber mais sobre essa temática? Então fica no vídeo até o final. Eu sou o professor Leonardo Oliveira e esse é o Deumanoide, o seu canal de ciências humanas. Solta a vinheta! Vocês estão lembrados do vídeo passado sobre o Código de Hammurabi? Pois é, esses temas estão totalmente interligados, então já vou te pedir uma coisa aí. Já deixa nos comentários se você é a favor ou se você é contra a pena de morte prevista em lei. Se é a favor, quais seriam os crimes que na sua visão justificariam essa sentença? No caso do Brasil, será que se o Brasil adotasse a pena de morte haveria redução da criminalidade? Será que os fatores políticos e econômicos seriam afetados? Deixe aqui nos comentários. A Anistia Internacional registrou 657 execuções em 20 países no ano de 2019. Uma diminuição de 5% em comparação a 2018, com pelo menos 690 casos. Este é o menor número de execuções que a Anistia Internacional registrou em pelo menos uma década. A maioria das execuções ocorreu na China, Irã, Arábia Saudita, Iraque e Egito, nesta ordem especificamente. A China continua sendo o principal carrasco do mundo, mas é claro com relação a esse tipo de execução. Mas a verdadeira dimensão da aplicação da pena de morte na China é desconhecida, pois esses dados eles são guardados como segredo de Estado. Como esse tema de execuções, pena de morte, são temas polêmicos, Hollywood acaba aproveitando essa temática para lançar grandes filmes, grandes obras, grandes clássicos. Você provavelmente já assistiu ao filme A Espera de um Milagre, de 1999, que narra o... Cara, tu não consegue falar desse filme, pô. Por quê? Cara, eu me emociono, cara. Toda vez quando eu falo nesse filme, é muito bom esse filme. Até cai um cisco aqui no meu olho agora. Muito bom esse filme. Tá bom, pois concentra. Vamos lá. Você provavelmente já assistiu ao filme A Espera de um Milagre, lançado no ano de 1999, que narra o cotidiano do corredor da morte nos Estados Unidos, a famosa milha verde trabalhada no filme. Em um período que ainda vigorava a morte na cadeira elétrica. É isso mesmo, meus queridos, a famosa morte por eletrocução. São exemplos de países que adotam a pena de morte, como já foi falado, a China, que em 2011 aboliu a pena de morte para 13 crimes, principalmente os de colarinho branco, mas o país manteve a pena capital para muitos crimes violentos, incluindo corrupção e tráfico de drogas. A organização da Anistia Internacional também alega que muitas execuções são realizadas sem que antes tenha havido um julgamento apropriado, com confissões obtidas por meio de tortura e outros meios ilegais. O Irã também entra nessa lista. O país também é um dos 4 no mundo que realiza execuções em público. Além de observar um aumento no volume de execuções oficiais, a organização estima que centenas de mortes deixaram de ser reportadas. Entre as acusações punidas com a pena capital estão a sodomia e espalhar corrupção na terra. No Iraque, na maioria dos casos, as acusações eram de envolvimento em ataques de grupos armados e práticas de crimes violentos como assassinato, sequestro, estupro. Os julgamentos na corte criminal foram breves, durante apenas poucos minutos em alguns casos, segundo o relatório da Anistia Internacional. Já nos Estados Unidos, a pena de morte tem um histórico cheio de polêmicas e controvérsias e ainda hoje é alvo de críticas, sobretudo no mundo ocidental. Foi o primeiro país a desenvolver a injeção letal como método de execução, que já foi adotado por outros 5 países. Só que as Filipinas e a Guatemala aboliram esse método de injeção letal por conta de pressões civis, deixando os Estados Unidos como um dos 4 países que ainda usam esse método, junto com China,
Tailândia e Vietnã. Mais de 40% de todas as execuções nos Estados Unidos foram realizadas no Texas, que continua sendo o primeiro estado com execuções no país, de 13 para 9 o número de casos atual. O estado do Missouri realizou uma execução em 2019 depois de 0 casos no ano anterior. Inversamente falando, no estado de Nebraska e no estado de Ohio, não executaram ninguém no ano de 2019, depois de executar apenas 2 condenados em 2018, um em cada estado. Não podemos esquecer de adicionar à nossa lista de países que adotam a pena de morte a Arábia Saudita, Iêmen, Japão, Egito, Somália, Sudão, Paquistão e também a Coreia do Norte, que segundo relatórios não confirmados, segundo a Anistia Internacional, dezenas de soldados foram presos e executados como parte do processo de consolidação no poder de Kim Jong-un, que sucedeu seu pai como ditador do país após a sua morte. E no Brasil, será que nós podemos colocar o Brasil também nessa lista de países que adotam a pena de morte? A resposta é não. O Brasil não entra nessa lista, porém, é um capítulo à parte e será tema de outro vídeo. Aqui no Brasil, o inciso 47 do artigo 5º da Constituição atual diz que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. O Código Penal Militar poderá condenar um combatente por infrações como traição, como, por exemplo, pegar em armas contra o Brasil, ou até por covardia, fugir da presença do inimigo, ou incitar a desobediência militar. Nesses casos, o presidente da República deve aprovar a execução que ocorre por meio de fuzilamento. Se você for parar para pensar na trajetória histórica da humanidade, desde as primeiras civilizações, a pena de morte já ocorria, desde os primórdios dessas sociedades, no mundo ocidental e no mundo oriental. Lembrem do famoso olho por olho e dente por dente descrito no Código de Hammurabi, que nós inclusive já trabalhamos em um vídeo anterior. O Código de Hammurabi é a representação da morte através da lei em execuções. Reis já foram executados e milhares de pessoas foram executadas também em suas sociedades por serem consideradas perigosas ou subversivas, ou simplesmente por motivos banais. Ao passo em que o ser humano é capaz de feitos extraordinários, ele também é capaz de praticar as maiores atrocidades contra seus semelhantes. Vou até destacar um caso de um brasileiro chamado Rodrigo Goulart, que morreu executado na Indonésia em 2015 pela prática de tráfico de drogas. Ele foi executado por fuzilamento. Nessa trajetória histórica da humanidade, muito sangue já foi derramado por cobiça, ego e por muitos outros motivos. E é isso aí, meus queridos Homo sapiens, mais um vídeo concluído para você. Não esquece de seguir, ativar o sininho e compartilhar as informações. Beijo, galera, até a próxima!